Shalom, meus Bom, Rodolfo, irmãos. shalom. Ah, Ronaldo, tudo em paz? Graças a Deus, meu irmão. Que Tudo em ótimo. paz. Bênção demais. Tirando o cidadão brasileiro que não tem compromisso com o horário, estamos Ah, aqui. mas isso aí, meu irmão, isso aí é assim mesmo, a gente sabe. Ai, ai, ai. Só tá a Ana Maria que entrou agora. Acho que ela deve estar Não, tá terminando de arrumar bom. algumas coisas. Esse ele tá aqui Beleza. já para chegar. E aí, meu irmão, E o que como que é você que... me conta? O que que eu te Pois é, conto? rapaz. Como é que estão as coisas aí, tudo bem? Está tudo bem, está tudo tranquilo. Assim, Uberlândia está um pouco melhor do que Belo Horizonte, né? Nessa crise aí, porque o prefeito ainda permitiu abrir várias coisas. Hoje mesmo saiu um decreto que a igreja, as igrejas, na verdade, as religiões são serviço essencial, então não fecharão. Sim. Mas com a história do Minas Consciente, né, que Minas Gerais inteiro vai ter que se submeter ao governo estadual, então acho que hoje deve mudar alguma coisa, mas ainda não consegui atualizar, ver o que está acontecendo. Mas não está fácil nessa situação para ninguém. Não, viu, rapaz? Aqui eu vou te falar, tá uma quebradeira geral, geral, geral. Nós temos vários comerciantes quebrados já, porque não aguenta, né, Ronaldo? O comércio parado aqui, como o Rabino Mateus disse, a Belo Horizonte foi a primeira cidade a entrar e a última a sair, quer dizer, porque está ainda sem definição, assim, e o pior de tudo é o pavor coletivo, né, rapaz? É o medo coletivo que essa pandemia conseguiu imprimir nas pessoas. Sim, Eu e tudo, vejo. Pode falar. tudo que há de solução proposta é colocado como algo errado, proibido, é muito complexo. Aqui na escolinha dos meus meninos, na escola dos meus meninos estudam, a diretora fez uma enquete com os pais para saber se permitisse, se fosse permitido, né, o retorno às aulas, se os pais autorizariam os filhos irem às aulas. Sim, 70% só dos pais autorizaram os filhos a ir à escola. olha Imagina. aí. Mesmo em situação de aberta, né, eles ainda não autorizariam os filhos irem à escola. Que Vê o coisa. tamanho da crise, assim, as pessoas estão, assim, muito opressas ainda com esse negócio, cara. Eu acho que eles conseguiram atingir esse objetivo, né? Com certeza, Infelizmente. com Nós certeza. estamos E fazendo aí a promoção da abertura da sinagoga agora, né? A gente vai ter o primeiro culto ao vivo, mas, assim, o número está baixíssimo. As pessoas, assim, estão com muito medo de sair de casa, parece, de retomar a vida. Que coisa, rapaz, que tristeza. que triste, muito difícil. Realmente foi um objetivo alcançado e a gente crê que seja reversível, né? Mas se nós colocarmos aí também dentro de um panorama de final dos tempos, né? De como as coisas todas têm que se encaixar, é bem, tá tudo muito claro, né? Fazendo uma análise assim de governo mundial, né? Que já tem várias pessoas aí falando comprar sem dinheiro, aquela história que a gente ouve falar há muitos anos, né? Parece que a gente nunca viu tão claro como nesse tempo, né? Com certeza. E é interessante porque, se você olhar bem, na agenda, né, na agenda que a gente está assistindo, a gente pega lá, né, a gente se baseia muito em Mateus capítulo 24, né, quando ouvirem Isso. rumor de guerra, fome, terremotos, calamidades e tal. Mas se você olhar bem, rapaz, se você fazer uma análise histórica de tudo que a humanidade já passou, vamos pegar aí desde a Segunda Guerra Mundial. Eu acho, Ronaldo, não sei se eu posso chutar isso, mas eu acho que dificilmente as nações entrariam em uma terceira guerra mundial, entendeu? Não sei. Mesmo. Porque hoje os Estados Unidos e a Rússia têm bomba nuclear suficiente para destruir completamente o planeta. Isso aí é Uhum. fato, né? Sim. Começaram a desarmar na Guerra Fria, ou armar na Guerra Fria, mas logo após o término começaram a desarmar. Mas eles têm bombas suficientes. Ah, sua esposa aí, tudo bem? Olá, tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus.
Tudo bom? Tudo jóia, que bom poder vê-los, muito bom. E Mas aí, consigo. aí você vê, ó, a guerras possivelmente não vai acontecer. Certas guerras biológicas estão acontecendo. Sim. Se você pegar a questão da fome, a fome hoje é, em parte, política, porque hoje a Terra, se você pegar o planeta Terra, com toda a tecnologia que existe, é possível abastecer de alimentos o planeta Terra inteiro. Vamos Sim. pegar, o Brasil exporta muito mais alimento do que consome. Então, a capacidade de produção de alimentos hoje é totalmente diferente da França no século XVI. Quer dizer, você Sim. vai pensar que morria gente de fome em plena França no século XVI? Morria porque as técnicas de agricultura não existiam como existe hoje. Transporte. Justamente. Então, você pega, ó, a fome é uma questão política. Então, a humanidade já resolveu. As guerras, possivelmente, da forma como se pintou no passado, não vão existir mais. Dessa forma catastrófica, né, de Uhum. destruição, que isso destrói completamente o planeta, né? Sim. Se você olhar, esses pontos de Mateus, capítulo 24, já foram atendidos. Quer dizer, a gente não precisa esperar por isso. Então, Uhum. no panorama do desenrolar da coisa, essa agenda já passou. Então, se já passou, as fomes, as guerras, o que vai vir agora? Quer dizer, pelo plano de vista bíblico, será que já é o anticristo? Que já tem que se aparecer? O que você acha? Dizer, Pergunta, ela não é difícil de responder, né, fazendo essa análise bíblica, mas ela não pode ser uma tendenciosa, né? Porque tem tantas especulações sobre isso que eu costumo falar o seguinte: eu quero estar pronto, né? Se for para agora ou for para o ano que vem, como o Rabino Marcelo fala, né? Hoje talvez não, amanhã eu não sei. Temos que estar pronto, mas o cenário está montado, né? está montado, o cenário está montado. E aí você pega, por exemplo, a volta de Yeshua, ela tem várias condicionantes ainda, várias condicionantes. A principal é o reconhecimento de Israel para o Messias. Né? E, igual o Rabino Mateus disse, né? Parece que está bem próximo, né? Eles estudam avidamente as palavras de Yeshua em Israel, mas assim, a gente vê que ainda está bastante longe, né? Quer dizer, os judeus ortodoxos reconhecer, porque é uma questão política. Se você olhar bem, para os judeus como um todo, receber o Messias, eles precisam, em parte, entender que a Igreja Católica, ao recebê-lo, né, o cristianismo como receber a Cristo, estava certo em parte, então eles precisam se reconhecer, se retratar. É uma questão política ainda que a gente não vê, enfim, é questão de orgulho, de religiões e tal. Uhum. É muito complexo, cara. Eu falo com você que é um cenário assim bem complexo. Ao mesmo tempo que a gente vê que tá perto, a gente parece que está longe. Então, assim, realmente não tem como muito precisar. Sabe? Não É tem. impressionante. As Então, pragas, por exemplo, né, que é um sinal também, coronavírus, por exemplo. As pragas, se você pegar as últimas grandes pandemias que existiram no Brasil, não conseguem, no mundo, não consegue chegar ao que foi uma peste negra, que foi, né, em volume de mortes. Quer dizer, a humanidade hoje vai conseguir desenvolver uma vacina rápida e espero que em breve possamos voltar a viver normalmente. sim. Então, assim, e também tem que orar muito por essas vacinas, né, rapaz? Isso. Diga a São problemas Cecília. sérios. Diga a Cecília de passagem aqui, que ela está estudando essa questão das vacinas, né? Ah, E ela tem, até vou abrir o microfone para ela falar aqui, que ela tem uma experiência muito interessante. Você pode até averiguar e atestar, né? Entendeu? Vou ouvir. A oi, gente Cecília, tem tudo bem? ficado, hoje, temos ficado um pouco preocupado, porque essa vacina, como é que você faz uma vacina antes do vírus ser descoberto? É, Entendeu?
E outra coisa, se é um vírus híbrido, como é que ela já está pronta, já antes, se ele já hoje é outro vírus, quando ela foi já início da produção? E aí, o que eles estão querendo injetar em nós? Essa que é, essa que é a pergunta de 100 milhões de dólares. Eu acho que a internet caiu. Eu estou te vendo aqui, estou te ouvindo. Aí, agora voltou. Ok. Voltou. Está me ouvindo? Então, ouvindo. o vírus é uma mistura, um híbrido, né? E segundo o Dr. Burke, que é um dos médicos que pesquisa tudo isso, esse vírus, inclusive esse teste PCR-RT, ele dá positivo para outros vírus que não é o Covid-19. Então, muitas vezes a pessoa está com outro tipo de gripe e está dando positivo, entendeu? Ele não é teste para positivar. Mas eles têm que ter um boom de números para que seja validada essa vacina, né? E essa vacina já está sendo testada e tem uma trama em cima disso, sabe, Rodolfo? A gente tem que estar muito esperto. Por exemplo, essa H1N1, que os idosos obrigaram todo mundo a tomar agora em março, eu não sei se tinha nessa vacina, mas eu estou tendo alguns relatos de idosos que tomaram e estão completamente desnorteados. Eles ficaram deprimidos, eles ficaram doentes, estranho, uma alteração grave no psique, né? Então, eu não sei. Inclusive, o Dr. Cícero Coimbra, que é aquele que tem o protocolo Coimbra de doenças autoimunes em São Paulo, protocolo maravilhoso, que trabalha. Eu vou até te passar a live dele com a Leda Nagli, né? Que ele fala que ele não toma vacina. A vitamina D estando acima de 80, você não precisa de vacina, porque você não pega nada. Entendeu? Eu tenho recomendado para todos fazerem a dosagem da vacina, da vitamina D. Porque se ela estiver baixa, a gente faz uma dose de ataque de 600 mil unidades, por exemplo, imediatamente ela vai para 80, 90, você fica livre de qualquer virose. Olha. Inclusive, eu te ofereço, se você quiser fazer sua dosagem de vitamina D3, eu quero ter a honra de te tratar. Muito bem, que ótimo. Vai ser ótimo. Ótimo. Cecília, olha para você ver. Que ótimo. Olha para você ver que situação mais deplorável que a gente está passando, né? E tem algo muito estranho, porque a gente sabe que a ivermectina, a hidroxicloroquina, a azitromicina, elas já a carga viral do vírus não prospera, mas eles não querem liberar, e agora a Anvisa passou a ivermectina para receituário controlado, tirando a chance de todos os brasileiros se curarem. Olha para você. E a gente está tentando de toda forma distribuir a ivermectina, mas está muito difícil. Muito difícil. Agora, com o receituário controlado, os promotores de justiça dizem, se vocês distribuírem, nós vamos entrar com processos contra vocês. Que é isso? Né? Então, tá difícil. Olha, Cecília, minha esposa aqui, ela foi diagnosticada com Covid. Olha o que aconteceu. Nós estávamos aqui quinta-feira, foi retrasado. Aí, minha esposa, assim, ela não pode dormir descoberta. E nessa noite a gente dormiu com a janela aberta. Então, já é assim, eu já sou casada há 20 anos. Então, eu sei, quando isso acontece, no outro dia ela está com a garganta toda detonada. E não foi diferente. Aconteceu, sexta-feira passou mal, nós fizemos um chazinho, ela tomou e tal, gargurejo, com própolis e tal. Na segunda-feira, ela não melhorou. Então, eu falei, vamos lá no médico, porque garganta você já tem os remédios que já tomam, já esses antibióticos, já resolve, vamos lá. Cecília, o médico chegou para ela assim, assim, ó, você está com Covid. Você está com Covid. Você está com Covid. Aí, de imediato, já passou um prontuário para que ela fizesse o teste. E aí falou, eu vou colocar aqui que você está com febre, você está com cansaço, você está com sintomas para você fazer o teste. Fez o teste, não deu nada. Então, não deu nada, porque eu conheço minha esposa, tem 20 anos, eu já sei como é que é a dinâmica das coisas. Então,
Você está muito ruim, está muito estranho. Tá muito estranho. Mede a sua vitamina D, depois daqui eu vou te mandar a foto, tá? A sua e dela. E aí eu trato vocês dois, tá bom? Ai, que ótimo. Ai, vai ser ótimo. Muito bom. Bom, meu Muito querido, feliz. a gente estava falando, já entrando em escatologia, né? Aí quando aparece médico no pedaço, Ah, aí o assunto vai pois para é, outro desce para a terra, né? O negócio Desce desce para para a terra. terra. A gente tá navegando lá no Ódalo, mas isso é muito bom, isso é muito bom. Está no chão, pé no É chão. verdade. Eu não sei assim, qual foi Muito se você, bom. qual assunto que você preparou especificamente, né? Mas antes de Pois é, você. eu gostaria, assim, eu quero só dar um alô para Ana Maria, para a Kênia, para a Ivone. Shalom a todos, que bom poder revê-las. Mona Lisa também está E aí. a Mona, porque aqui eu estou vendo pouco, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Ah, isso, Mona Lisa também está aí, que bom. E eu queria, assim, gente, bater um bate-papo com vocês de um tema, assim, que eu acho um tema muito pertinente para os dias de hoje e justamente assim no sentido de trazer mais leveza para a nossa vida, trazer um pouco mais de leveza. Eu não sei se vocês assistiram o curso de inverno, o Ronaldo estava lá, né? Não sei se o pessoal Sim, participou, algumas pessoas assistiram, nem todos. participaram, né? Então, eu achei assim, o curso de inverno eu achei assim ensinamentos ali fabulosos e de uma maneira assim tão leve, tão solta, que eu pensei comigo Sim, assim, puxa vida, gente, a coisa é muito mais simples do que a gente pensa. Para a gente conduzir a obra de Deus, para a gente conduzir as nossas vidas no reino, é muito mais simples do que a gente pensa. Então, eu fiquei muito impactado com aquela mensagem do Shula, do Rabino Mateus, tremendas, tremendas ali. verdade. E assim, eu queria muito também discutir um pouco a respeito daquilo, desse curso de inverno, que foi muito bom, e eu queria trazer uma mensagem para vocês o seguinte, a respeito dessa liberdade, sabe? Eu queria trazer um pouco dessa uma mensagem de ânimo e também de liberdade, libertação, né? O termo libertação é muito conhecido, né, nos meios cristãos, né, de fazer as batalhas espirituais, as curas, as libertações. Mas eu queria trazer assim no sentido mais pragmático da coisa, né, como a linha do Rabino Shula é extremamente pragmática, né, utilizando a palavra de Deus de uma forma belíssima. Então eu queria trazer um pouco dessa libertação que justamente Yeshua nos traz pelo pleno conhecimento da palavra de Deus e também evidenciando a importância de se conhecer a palavra, turma. É importantíssimo conhecer a palavra, porque à medida que você conhece mais a palavra de Deus, menos escravo de sistemas religiosos, menos escravo de potestade, de dominadores, menos julgo pode cair na sua vida. Então, eu queria trazer um pouco sobre essa libertação, sabe? Que eu acho que é muito importante. Eu deixei um título assim: Yeshua veio para libertar os cativos. Sim, ele veio para libertar os cativos. O sistema religioso, de uma forma geral, veio para te oprimir. O sistema religioso, de uma forma geral, ele veio para te aprisionar, para colocar justamente cargas nas suas, ou seja, mas Yeshua não, Yeshua veio para libertar inclusive desse sistema. Né? Então, eu acho muito interessante isso. E pegando um pouquinho da palavra que o Shula disse, né? O Shula disse que Yeshua morreu para toda a humanidade, não foi somente para uma igreja. São palavras assim, elas são palavras que cortam, né? Como faca de dois gumes. De fato, Yeshua veio para a humanidade inteira. Quer dizer, a entrada no reino não depende de uma denominação, não depende de um credo, não depende de absolutamente nada do que o sistema criou, nada. Depende apenas de você, do seu compromisso, do seu arrependimento do seu coração, estar disposto a andar numa nova vida, numa nova direção, um novo caminho. Isso só depende de nós. De nós, não depende do sistema. Ai, mas que libertação que isso traz, gente. Porque às vezes, principalmente vocês que estão fora, né, que é difícil ainda
como teve muitas perguntas, né, a esse respeito, nós que não temos igrejas, como é que nós vamos fazer? Tiveram pergunta nesse sentido, nós propositalmente passamos lá para o Chula para ele dar uma resposta também a isso. Mas a gente percebe, pessoal, que a gente não depende desse sistema religioso. Eu acho que essa é a mensagem mais libertadora que se pode ouvir. A gente não depende disso. A gente precisa desse sistema para quê? Para a gente trabalhar. Para a gente trabalhar. Trabalhar em que sentido? Amar ao próximo, atender às necessidades do próximo. E quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Fazendo a mesma pergunta que o escriba fez para Yeshua em Lucas capítulo 11. Quem é meu próximo? Seu próximo é seu irmão que está aí do seu lado, que está numa igreja aí do lado. São pessoas que estão carentes. Esse é meu próximo. Então, assim, a coisa é muito simples, é muito mais tranquilo do que a gente pensa. E a gente fica querendo... Yeshua está querendo nos tirar da caixa. Ele quer nos trazer uma libertação. E a gente fica querendo entrar dentro da caixa, entrar dentro das quatro paredes que nos blindam. Então, gente, isso que eu acho que isso que é libertador. Pessoal, quem quiser ir interrompendo, pode interromper, tá? A gente vai conversar. Eu acho que essa é a maior libertação assim que a gente pode ter. É verdade. Quer dizer, entender que esse reino, ele não é... O Schumann falou isso muito bem, né? Ele falou que o reino, você entra no reino não é pelo seu nascimento, não é pela sua origem, não é que você nasceu num lar cristão, evangélico, crente, católico, judaico, você tem entrada garantida no reino. Não é, isso depende de você. Então, é muito interessante porque isso traz aí isso quebra paradigmas, isso quebra prisões mentais, que muitas das vezes a gente fica preso nisso. Mas eu preciso estar frequentando. Isso é importante? Pessoal. Isso é importante porque a gente precisa de ter comunhão. A gente precisa ter comunhão. Se pessoas da mesma fé, isso é muito melhor. Tem pessoas da mesma fé que entendem mesmo, né? Que a gente vai falar alho, eles vão entender alho, né? Então, quer dizer, isso é muito importante ter esse alinhamento. Mas isso não depende, esses quesitos não dependem para você exercer o seu papel de cidadão no reino na comunidade local onde se vive. Isso não impede em absolutamente nada, 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 nada. A comunhão que você tem com o irmão da fé, ela é importante, ela te edifica, você conhece mais da palavra, mas a sua obra, o seu exercício diário, a sua vida em comunidade, ela é importantíssima também. Ela é importante. Né? E ela vale ponto, ela conta ponto na sua entrada no reino. Quer dizer, esse passaporte do reino, né, depende de nós. Então, quer dizer, se consideramos já que estamos nesse reino, quer dizer, faça as ações competentes a esses embaixadores do reino, quer dizer, faça boas obras. Faça boas obras. Não para querer entrar no reino, que você já está nele. Uma vez que o seu coração está convertido ao Senhor, uma vez que você arrependeu dos seus pecados, quer andar numa nova vida, numa nova direção, você já está nesse reino. Então, exerça a sua liberdade nesse reino, agindo de forma proativa, né, com trabalho. É para isso que serve a comunidade local. Né? Então, nesse sentido, pessoal, a liberdade que obtemos nesse reino também ela vai depender de como que nós entendemos as regras desse reino. A gente precisa entender as regras, porque, como o Shula mesmo falou, no reino você tem privilégios, mas você também tem responsabilidades. E aí a gente precisa entender, de fato, quais são essas regras para a gente jogar o fair play. O que é o fair play? O jogo justo. Quais são as regras do jogo? As regras são essas. Então, tá bom, vamos jogar a regra. Esse
é um segredo. Então, quanto mais a gente conhece as regras do jogo, mais, como se diz, mais conhecedores, né? E menos reféns das regras ficaremos. Quanto mais você conhecer dessas regras, mais livre você vai ficar. Por isso que o ensino da Torá, o ensino dos profetas, o ensino do Novo Testamento é muito importante para a gente se conectar nisso. A gente precisa entender esse contexto bem geral a respeito da palavra, para você não ficar só em uma casinha. Vou dar um exemplo para vocês de duas paraxás passadas. É a paraxá Matot. A paraxá Matot está em Números, capítulo 30. Foi a última paraxá que encerrou o livro de Números. E é interessante que eu queria comentar a respeito do contexto. Se vocês voltarem na paraxá anterior, é a paraxá de Finéias, Pinhas, que ele foi um grande herói, ele conseguiu, através de um ato heróico, extirpar a praga que estava cometendo Israel com aquele assassinato. Né? Ele mata aquele casal Zimri e Cosbe, ele mata pelo ventre esse casal, cometendo imoralidade em plena luz do dia. E aí o que acontece? Ele comete esse ato heróico, a praga cessa, o Eterno garante a ele muita paz, um reino de paz, né? Então, é muito interessante isso. Aí, quando você vai para a próxima paraxá, que é Matot, a paraxá começa lá no capítulo 30, falando a respeito dos votos. Muito legal. O Rocha Francisco falou a respeito dos votos, muito interessante. Rabino Mateus também falaram muito. Quando você pula para o capítulo 31 de Números, o Eterno chama a vingança. Ele fala, Pinhas, você que exerceu um papel belíssimo na paraxá passada, eu quero que agora você conduza esses exércitos para que chegou a hora de vingar os midianitas. Chegou a hora, chegou a sua hora, Pinhas. Vamos lá. E Pinhas recebe a ordem de Moisés e vai à batalha. E vence os midianitas. Vence todos os homens a batalha, depõe Balaão, mata os reis de Midian, só que preserva as mulheres, as midianitas, que trouxeram a maior desgraça para o arraial de Israel, porque elas foram a causa raiz da qual Balaão utilizou para destruir Israel por dentro. Eu te pergunto, se você começa a ler o livro de Números a partir do capítulo 30, você vai perguntar, puxa vida, mas por que esse Deus sanguinário está mandando matar os midianitas? Eu já vi isso, vários comentários, né? Não, existem dois deuses. Um é o Deus do Antigo Testamento e o outro é o Deus do Novo Testamento. O Antigo Testamento, esse Deus, ele tem sangue nos olhos. Se você desconsiderar o contexto, volta uma paraxá para trás, você vai entender melhor o contexto do capítulo atual. E posso te falar, eu acho que nesse desvendar do livro de Números, nos ensina uma coisa muito importante, que o contexto é importantíssimo para você ter para você tomar as ações corretas no reino. Você precisa entender esse contexto. Por quê? Por que Pinhas deixou essas mulheres viver? A gente não sabe, o texto não fala. Mas quem sabe não foi falta de contexto? Espera aí, já vencemos, né? Então agora, vida nova? Não, espera aí, o mal ainda está lá. Como se diz, a porta da iniquidade ainda estava aberta. É um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje também, dessas portas da iniquidade. Porque isso é falar sobre libertação. Se você não fechar essas portas de iniquidade que pode estar agindo na vida de vocês, ela tem legalidade para agir em nós, e aí não seremos libertos, ainda continuamos cativos. Então, você pegando esse texto de Números, dá a entender, dá a impressão que, ao preservar as mulheres midianitas,
ainda permitiria essa entrada de iniquidade em Israel, e que Deus foi imediatamente declarou claramente que todo aquele arraial deveria ser extirpado, deveria ser eliminado da terra. E é interessante que, ao final, o livro de Números encerra com uma retrospectiva de toda a Torá. Olha para você ver como é que é importante a repetição para a gente aprender, né? E o livro de Números encerra assim, lembrando, não, pessoal, olha aqui, vou contar a história toda para vocês, porque se a gente se perder um pouco nas narrativas, hoje é muito famoso, está muito famoso narrativas, né? Tá. É muito importante as narrativas. Então, vamos voltar às narrativas, vamos entender como que se desenvolveu essa história e por que essas ações foram desenhadas. Então, é importante ter esse conhecimento do todo. E o que é interessante também, pessoal, é que a libertação, a liberdade para a qual Yeshua nos chamou a estar libertos, ela só pode ter plena atuação na luz. Na luz. Ela precisa... A luz é justamente o clareamento de todas as coisas. Por isso que Yeshua diz que nós devemos ser como lâmpadas, porque não se acende uma lâmpada e coloca debaixo do alqueire, mas sim no velador, no candelabro, para que a sua luz possa iluminar todos da casa. Somente quando você coloca a luz, as trevas, obviamente, saem. Aí você tem uma perspectiva, você tem uma visão bastante clara a respeito dos assuntos. Eu vou postar aqui uns exemplos, eu não sei se vocês já viram, eu até já usei um pouco essa figura de linguagem chamada Caverna de Platão. Eu usei essa alegoria para falar uma ministração da ceia, eu acho que foi alguma ministração dessas aí. Eu vou projetar esses slides. Eu precisava... Será que eu consigo projetar daqui? Deixa eu conferir aqui. Conseguiu? Tá, já deixei liberado. Perfeito. Boa. Espera aí, deixa eu só... Vocês estão vendo o quê? Vocês estão vendo o PowerPoint? O PowerPoint com o aplicativo aberto, né? Você tem que apertar o F5. Então tá, peraí. É porque eu trabalho com duas telas. Deixa eu ver aqui como eu faço. Peraí. Eu acho que eu posso escolher... Deixa eu colocar ele em tela maior. Isso, agora é só projetar, né? Porque agora está projetando a outra tela, né? Pronto, agora sim, perfeito. O mito da caverna. Agora só está isso. Tela inteira, perfeito. O mito da caverna. O mito da caverna. Essa é uma alegoria muito importante que Platão ele desenvolveu para explicar o que é você ter o conhecimento de alguma coisa e que você não tem os conhecimentos de alguma coisa. O mito da caverna se passa da seguinte forma. Existiam 3 prisioneiros que estavam acorrentados dentro de uma caverna, dessa figura aí como está. Então, eles estavam acorrentados, prisioneiros de guerra, e essa caverna ela tinha muito pouca luminosidade, De modo que a realidade que esses homens conheciam era essa realidade bastante nebulosa, né? Então, quer dizer, eles não tinham acesso à luz do dia, e eles eles tinham apenas uma fogueira que ao final da caverna, que eles conseguiam ver apenas sombras que eram projetadas do exterior para o interior. Então, essas sombras que eles estão vendo era a única representação da realidade que eles conseguiam ver projetados na frente aí, né? Então, quer dizer, isso aí refletia o exterior, projetação de sombras, então eles viam imagens bastante distorcidas do que era a realidade, de modo que esta era a única forma que eles conheciam a realidade. Cresceram nesse estado de aprisionamento, cresceram aí. Então, a realidade que eles conheciam era somente essa realidade monstruosa, né? de forma desconexa da realidade como era então. Então, esse é o pano de fundo da caverna de Platão. Entretanto, pessoal, um desses 3 prisioneiros é liberto. Ele sai da caverna
e ele tem contato com a realidade fora da caverna. Então, ainda com seus olhos todos cheios de escama, completo, imagina você passar inteiramente a sua vida dentro de uma caverna, a sua íris dos olhos, seus olhos estão bem danificados. Então, milagrosamente, não se sabe por qual motivo, um desses 3 prisioneiros sai dessa caverna e começa a ter contato com o mundo exterior. Ele começa a ver, opa, peraí, aqui eu estou vendo um camelo de fato, olha, o camelo é assim, o camelo não é aquela forma que eu via projetado dentro da caverna. Puxa vida, aqui eu estou vendo pessoas, essas pessoas estão falando, as pessoas não parecem como aquelas imagens que eram projetadas lá dentro. Então ele começa a ter um choque de realidade. Ele começa a ver uma realidade que até então ele desconhecia por completo. Então ele começa a ter começa a querer entender mais aquela realidade que ele está vivendo. Qual que é a intenção dele, inicial? Ele corre lá para a caverna, para fora da caverna, e começa a gritar para os amigos dele, ei, falando para os prisioneiros, olha, eu saí da caverna e, de fato, eu encontrei uma outra realidade aqui fora. As coisas são totalmente diferentes das quais são projetadas aí dentro. As coisas aqui têm cor, têm forma, tem som. A vida tem muito mais cores. Não é só essa sombra que é projetada. E ele falando do lado de fora da caverna, como que os amigos deles viam essas imagens dentro da caverna. Mais uma imagem monstruosa sendo projetada do lado de fora. Então, ainda que ele falasse, ainda que ele gritasse, o som percorria dentro da caverna com um som bastante ruidoso. Então, eles não conseguiam entender. Eles não conseguiam entender que era aquele mesmo prisioneiro que estava do lado deles. A forma dele aí está bem desconexa da realidade. E seus amigos começam a olhar para aquela representação e não conseguem entender. Não conseguem compreender. Quem é esse? Quem é esse? E assim, o mito encerra. Pessoal, essa história eu acho muito interessante de se entender por quê. Quando a gente começa a entender as coisas de um plano mais amplo, é como se nós saíssemos de dentro de cavernas. Como se a gente saísse de uma realidade completamente diferente. Eu falo isso muito pelo que a restauração ela pode trazer às nossas vidas. Muitas das vezes a gente conhecia a palavra de uma forma muito obtusa, míope. A gente conhecia a palavra de uma maneira muito simplista, uma maneira muito minimalista. A gente conhecia fragmentos de algo que hoje, como o Rabino Shula mesmo diz, nós temos a planta, nós temos a visão da planta. Agora, é interessante que esse processo de libertação, ele acontece dessa forma, ele vai... você está vendo essa sala aqui, essa sala nós estamos agora com 7 pessoas. É assim, ele vai pegando um a um, vai pegando um ali, liberta, abre os olhos. Só que qual que é o nosso desejo de fazer? O nosso desejo é voltar e falar para todo mundo, fala, gente, olha aqui, tem uma nova forma de entender o texto, tem uma nova forma de ver. Só que quando a gente lembra que muitas pessoas também estão aprisionadas em sistemas, elas não vão conseguir entender. A gente vai estar falando de uma coisa, o pessoal vai estar entendendo outra. Então, pessoal, existem vários elementos aqui, ó, essas correntes que muito prendem as pessoas. Parou parou? Deixa eu voltar aqui. Voltou? Voltou. Perfeito, voltou. Essas correntes que prendem as pessoas, muitas das vezes podem ser pensamentos, teologias,
partidos políticos, ai, quanta coisa terrível, quanta briga de família, de grupo de WhatsApp, que se não os entende por causa de divisões políticas. Meu Deus, quantas correntes que está aprendendo. Correntes teológicas. A pessoa não consegue ampliar o espectro da palavra, não consegue. A pessoa está presa, ela não consegue se libertar daquela forma de pensar, daquela forma de ler a palavra. Correntes de pensamento, pessoal. Coisa terrível. Existem paradigmas que, às vezes, nós consideramos como verdade, sofismas, como o Rabino Mateus muito bem diz. Existem sofismas que se fazem de verdade e se você não se libertar disso, você assume aquilo como uma verdade na sua vida. E aquilo começa a travar, começa a te prender. Trabalhos forçados sem a sua vontade. Isso são evidências, são elementos da escravidão. Controle de um indivíduo sobre o outro. Olha para você ver como que a gente observa esse controle maciço. Né? Nós falamos um pouco a respeito do coronavírus, né? Dessa influência maligna de controle pelo medo, pelo pavor da população, controle generalizado, né? Falando aí da pandemia, falando aí do sistema religioso também, como que o sistema ele quer te aprisionar. O sistema religioso como um todo, né? É como se você não tivesse capacidade de entender o texto por si só, porque o texto ele é compreendido em grande parte por como ele é mesmo. Bastando você colocar os elementos, como o Rabino Shlomo muito diz, né? A galinhada, a sopa de galinha tem que ter a galinha. A partir do momento que você coloca os elementos corretos no texto, o texto está claríssimo. O texto está claro, você compreende, você lê o texto e entende. Então você percebe que o sistema ele deseja o tempo todo te limitar a sua visão para que você não vá além desse alcance. Imposição pela força, pela violência. Né? Então, nesses termos, qualquer um de nós pode estar dentro de um regime de escravidão sem saber. Então, o convite que nós fazemos é para sair desse sistema. Sair desse sistema que aprisiona, e esse sistema maligno. Eu vou dar alguns exemplos para vocês que eu achei muito interessante sobre esse assunto, que a falta de conhecimento é uma das maiores prisões que a humanidade pode existir. Falta de conhecer. Assim dizia Oséias, no capítulo 4, né? Meu povo padece porque lhe falta conhecimento, lhe falta entendimento. Até mesmo a ação das trevas, pessoal, e é interessante, toda ação maligna das trevas, ela precisa ter uma legalidade. Isso eu vou falar com vocês também hoje. Então, a gente precisa conhecer a palavra. Quando a gente conhece a palavra, a gente está liberto. A gente está liberto de várias coisas malignas. Vou falar de algumas prisões de alma, que é interessante. Olha para você ver. Uma das prisões de alma que podem ser quebradas é as chamadas maldições hereditárias. Pessoal, puxa, como que isso tem aprisionado o povo de Deus? Como que isso tem aprisionado o povo de Deus? As chamadas maldições hereditárias. Centenas, quantas várias e várias teologias, centenas de livros publicados, diversas literaturas criadas, tendo com base em interpretações confusas, incompletas e difusas do texto bíblico como um todo. Imagina. O pessoal se baseia muito. Vamos ler. O Rabino Mateus, eu estou falando aqui o que foi esclarecido lá no ministério. O Rabino Mateus trouxe um exercício, um estudo fabuloso a respeito do livro de Ezequiel, capítulo 18. O Rabino Mateus trouxe, eu não sei em qual paraxá, mas ele trouxe essa revelação em um dos estudos. Eu gostaria de ler para vocês aqui. Ezequiel, capítulo 18, fala assim. Olha o título. Nós estamos caladinhos aqui, mas está perfeito. O áudio está perfeito. Não, tá bom. Está perfeito, Ezequiel, capítulo 18, na minha Bíblia aqui de Ferreira de Almeida, fala assim, ó, que a responsabilidade é pessoal.
Olha aqui que diz. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel proferiste esse provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que embotaram. O profeta Ezequiel, usado aqui tremendamente pela palavra do Senhor, começa a quebrar essas ideias de que uma coisa passa para o pai, passa para o filho de maneira hereditária. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, jamais direi esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Então ele começa falando, olha lá, sendo, pois, um homem justo, fazendo o juízo e a justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem chegando a mulher na sua menstruação, não oprimindo ninguém, tomando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, não dando o seu pão ao faminto e cobrindo nu ao com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo o verdadeiro juízo entre homem e homens, se este homem andar nos meus caminhos, guardando os meus estatutos, os meus juízos, procedendo retamente, o tal justo certamente viverá. Certamente. Então, se ele gerar, ele continua explicando, se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, e fizer a seu irmão o contrário de todas as coisas que seu pai fez, mas é pelas obras que esse filho fizer, ele vai colher. Não tem essa história, pessoal, de que, meu pai, descobri na minha genealogia que meu pai foi um assassino. Então isso está sendo passado por mim. Isso está sendo passado por mim. Meu pai foi um idólatra. Meu pai que... Pessoal, isso não existe. Isso não existe. Olha que coisa mais terrível. Você sabe por quê? Atrás desses ensinos errados é uma das formas de aprisionar a igreja. É uma das formas. Por quê? Você chega até o pastor e te fala, olha, isso aqui é maldição hereditária. Como é que você vai sair disso? E aí eu te pergunto, como é que sai disso? Não tem como sair, porque a palavra já libertou. A própria palavra diz que isso não se transfere. A maldição não pode ser transferida de pai para filho. Aí você vai me falar, mas lá em Êxodo 20, está escrito lá. Sim, está escrito, mas sim, Ezequiel também está escrito. Ezequiel está escrito. E aí você observa a Bíblia não somente como partes isoladas. Você considera a Bíblia no contexto. A palavra de Deus está dizendo que isso não existe. Que esses falsos curandeirismos aí, dessas libertações que não existe de fato não existem. Então, isso acaba que... Aí te pergunto, sabe o que acontece? Eu falei com vocês também que a ação do maligno, ela age com legalidade, sabia? Legalidade. Então, seu pastor vai chegar, né? Os diáconos, o pessoal que usa, quem faz uso dessas artimanhas, vai chegar e vai falar para você aqui, tá vendo aqui, Levítico, em Êxodo 20, tô falando, isso veio do seu pai. Esse mal que você está passando agora, isso veio da sua avó. Aí, 3 gerações. Mas ele desconhece que Ezequiel, o Eterno nos dá um outro esclarecimento a esse respeito. Agora depois eu quero te perguntar uma coisa. Tá bom. Posso perguntar? Pode falar. As pessoas perguntam nesse versículo, por exemplo, eu entendo quando uma pessoa é liberta, isso não recai. Mas e quando ela não é liberta? Quando ela não conhece o Senhor? Entende? Porque quando
a pessoa, porque tem doenças, tem coisas da hereditariedade, que quando eu falo, eu vejo a visitação na terceira ou quarta geração, eu vejo que é DNA mesmo, né? São memórias de DNA. Sim, sim. E isso a gente vê em muitas pessoas, características, tendências, iniquidades. Iniquidades, por exemplo, a pessoa que é mentirosa. Muitas vezes uma família tem aquela mania de mentir. Nossa, você vê todo mundo é mentiroso ali, né? Ela não foi liberta. Mas será que essa dúvida que a gente tem, né? Será que isso, quando a pessoa não foi lavada pelo sangue ou não quer, ela abre brecha? Essa visitação dita em Êxodo 20, versículo 4, né? Ela não pode acontecer? Olha, eu creio plenamente em aspectos hereditários, com toda certeza, né? Não estamos de modo nenhum negando, né, que possa existir memórias no DNA. Isso existe, com toda certeza. Veja bem, o nosso DNA ele é uma micro pequena partícula que contém terabytes e terabytes de informações. Então, é um universo, né? Um DNA a gente pode chamar como sendo um universo. Eu creio sim, sabe, que ela, nesse sentido fisiológico e hereditário, sim, existem doenças que podem ser herdadas, né? Isso existe. A E própria ciência. iniquidades também, né? Comportamental, né? Mas Como behaviors, né? Comportamentos, né? sim, estas iniquidades, aí que eu queria chamar a atenção para isso, sabe? Por quê? Como que abrem essas iniquidades nas nossas vidas? Eu acho que é aí que está o detalhe. Por quê? O simples ato do nascimento de uma criança, não se abrem essas portas da iniquidade. Não se abrem. A criança, como você falou, nós somos seres sociais, né, pessoal? Isso a gente entende. Nós somos seres sociais, somos frutos de parte, né? Os valores, as ideias, as emoções, aquilo que trago da minha vida hoje é fruto daquilo que foi construído no meu passado. E se você olhar bem, somos construídos na tenra infância, né? Se você pega aí até os 7 anos de idade, né, a criança está formando valores, princípios, né? Então, tudo isso está considerado um background. Quer dizer, a sua casa é justamente esse celeiro de influências. E estas portas da iniquidade, elas aparecem aí. Eu creio, sabe, Cecília, não que essas portas elas foram abertas em vidas passadas. Eu não creio. Eu acredito que essas portas que foram abertas nas vidas passadas, elas se abrem com a permissibilidade de autoridades. E aí a coisa fica ainda pior ainda, né? Porque, veja bem, eu fico observando muito a respeito de assédio sexual em crianças, né? Como que isso é uma coisa terrível. E como que isso, pessoal, isso impacta a vida de uma criança para a sua vida inteira. Sua vida inteira. Por quê? Um adulto, ele tem ele tem um padrão, né? Imagina, um adulto perante uma criança, ele é uma autoridade. E se uma autoridade comete um ato inescrupuloso dessa forma, primeiro, ele traz uma agressão infinita, né, e perpétua, é uma agressão gigantesca na vida de um ser, e pior também, traz para a vida desse ser um comportamento, como se diz, opa, peraí, então se um adulto que é uma referência, porque a gente sabe que o assédio sexual, principalmente em família, se dá dentro do seio do lar, né? Então, quer dizer, infelizmente, não estou falando mentira para vocês, isso aí essas estatísticas mesmo dizem. Então, veja bem, você pega uma pessoa que ela comete um ato libidinoso com uma criança, infringindo essas leis e ainda concedendo a essa criança a possibilidade de cometer atos libidinosos tão ruins iguais, porque ela, em parte, recebeu uma autorização de um adulto para fazer aquilo. É complexo isso, é complexo. Mas essas portas da iniquidade, eu creio que elas se abrem pela permissibilidade
desses contextos. Aí é algo que, como se diz, se elas não fossem abertas, eu acho que essas questões nem seriam tratadas, não teriam como ser expostas, né, nas gerações futuras. Eu creio muito nisso. Você sabe por quê? Eu vejo o seguinte, existem essas brechas que são abertas nas nossas vidas. Quando você... Eu gosto muito porque eu dou aula na administração, então eu dou aula muito para engenharia, e na engenharia a gente tem uma expressão, nas indústrias como um todo, a gente tem uma expressão chamada problema na causa raiz, resolver o problema na causa raiz. Não resolver os sintomas, mas sim buscar entender a origem do problema, de onde que está. Então, quando você descobre a origem do problema, essa porta da iniquidade que se abre, você tem a possibilidade de fechar. Então, isso, como que essas portas, elas podem se revelar na nossa vida? E a gente tem que entender, pessoal, uma coisa é o seguinte, imagina, eu estou falando para vocês agora desse novo entendimento que Ezequiel, no capítulo 18, trouxe. Mas imagina você, ao longo de toda a sua vida cristã, por exemplo, de religioso, entendendo esse conceito dessa maldição hereditária sendo transmitida de pai para filho, etc. Imagina o quanto que já foi construído na sua mente de culpabilidade, de fazer associações que elas nem existiam, de fato, nem existiam, porque a legalidade que foi dada aos eventos na sua vida, me desculpe, não é você mesmo que abre. De alguma forma ou de outra, nós abrimos, ou foram abertos, né? Aí eu concordo, dentro de um ambiente por exemplo, de promiscuidade, né? Uma criança que nasce em um ambiente de promiscuidade sexual, ou mesmo a mentira, a porta já está aberta, entendeu, Cristina? Aí você começa a dar maior vazão a esses tipos de comportamento. Então, como é que a gente se liberta disso? Descobrindo a origem. Então, eu tenho que bem tratar claro isso, né? dessa origem e fechar essa porta. Isso mesmo. Não é? Tem um pouco disso, porque nós somos responsáveis, sabe? Eu acho que essa palavra que o Schulam trouxe para nós, eu achei muito, como se diz, libertadora, porque como nós somos os responsáveis pela entrada e pela saída no reino, essas portas da iniquidade que se abrem, nós também temos a possibilidade de fechar. Né? Basta que nós venhamos a buscar aonde que isso foi aberto. Aquele conceito da inclinação do mal, né? Yetzer Hará e Yetzer Hatov. Desde a tenridade a inclinação para o mal, né? E é uma inclinação muito forte. Então, juntando toda essa explicação, né, de que isso já não vem mais, né, do pai comer a uva verde, a boca do filho ficar embotada. Mas se o pai tem essa inclinação forte para o mal, e a criança está nesse ambiente vendo aquilo tudo, então essa Yetzer Hará, ela se torna muito mais suscetível na vida da criança. E eu acho que daí que vem toda essa confusão, né, de que as pessoas espiritualizam essa questão de que como se ainda Deus visitasse isso como iniquidade na vida dos filhos, né? Uma culpa, o neto, o bisneto leva aquela culpa dos pais, sendo que isso é muito mais voltado então para essa questão do comportamento, da inclinação do mal, né? Do ambiente onde está sendo a pessoa está vivendo. Pois é, rapaz. Aí eu pergunto para vocês, deste modo, quando a gente adultera a palavra de Deus, tirando esses conteúdos, excluindo os conteúdos e apresentando outros, não permitindo que você tenha o pleno conhecimento do que está lidando de fato, né? Porque você precisa conhecer o que está adentrando, né? Quando você adultera a palavra de Deus, você está legitimizando
a ação de Satanás. Porque aí ele, de fato, ele tem total legalidade para agir. Imagina, quando você lê Êxodo capítulo 20, se você não tivesse esse entendimento, baseado em todas as pregações, todo o ensino que você teve, você volta para a palavra, aí Satanás te mostra lá, tá vendo? Ó, Êxodo capítulo 20, aquele seu avô que está enterrado lá, ó, é aquele cara, agora o que você vai fazer? Como é que você vai resolver? Olha o tamanho da legalidade que abre, porque ele, de fato, ele só pode agir nas nossas vidas mediante a legalidade, mediante a essas brechas, essas aberturas que se dão. Então, é muito assim, é muito libertador, sabe? A ideia que eu queria trazer para vocês é que a gente buscasse a essa liberdade, de fato, nos conhecendo propriamente, né? Buscando entender justamente toda essa nossa constituição, né? A nossa constituição de vida mesmo, né? O nosso background, aonde que nós vivemos, né? Porque muitos dos problemas que podemos ter hoje, eles podem ter sido criados lá no passado. E se a gente tiver justamente, aí a gente precisa de pedir ao Eterno justamente esta visão, essa direção de onde que está aberta essa brecha. Porque eu vejo muito como um barco, pessoal, um barco que às vezes está furado. Às vezes a gente precisa tampar essas fissuras que estão no barco, porque senão o barco vai afundar. Então a gente precisa ter esse entendimento, buscar do Senhor, Senhor, me revela esse problema aqui que eu estou tendo, de onde que ele nasceu, de onde que ele surgiu. E aí você, pela direção do Espírito Santo de Deus, você vai ter a capacidade, você mesmo, de fechar essa porta e encontrar essa raiz do mal. Então, pessoal, assim, eu queria trazer nessa noite, né, justamente trazer um pouco mais dessa libertação, que eu acho que o Schumann trouxe muito com a mensagem dele, e encorajá-los, sim, a fechar essas portas de iniquidade que podem se abrir às nossas vidas, fechando, sim, essas brechas, como Neemias fez, né, aos muros de Jerusalém, fechando, sim, tentando encontrar as causas, raízes dos problemas, dos nossos problemas, e para a gente atuar lá. Porque eu tenho certeza, eu creio isso piamente, que se você descobre uma causa raiz desse problema e atua nela, o problema, ele desaparece. Ele desaparece. Eu tenho plena certeza disso, eu acredito. E assim eu tenho feito com minha vida, eu tenho feito com muitos atendimentos que tenho prestado aqui na sinagoga, de buscar entender justamente a raiz dos problemas, sabe? O nascedor, para fechar essas brechas de iniquidade. Rodolfo, olha o tanto que é interessante isso que você falou sobre... Às vezes as pessoas têm uma dificuldade financeira, vê a vida com dificuldade para prosperar. Olha o que diz em Jó, no capítulo 31, no versículo 7. Se os meus passos se têm desviado do caminho, e se meu coração tem seguido os meus olhos, e se qualquer mancha se tem apegado às minhas mãos, então semeie eu trabalhe, e outro coma, e seja arrancado o produto do meu campo. Ou seja, estou seguindo outro homem, né? Estou dando legalidade, cobiçando. E se o meu coração se deixou seduzir por causa de uma mulher, ou se eu tenho armado traição à porta do meu próximo, um adultério, uma coisa assim, então moa a minha mulher para outro e outros se curvem sobre ela. É uma abertura de legalidade, que hoje eu vejo, às vezes, tem direto pessoas falando assim, mas eu não prospero, mas está ali com o olho na internet, tá vendo imagens que não pode, está cobiçando a mulher ou o homem do outro, né? Está cobiçando o corpo do outro, entende? E aí as finanças vão embora. E aí, acontece, às vezes, a mulher descobriu uma traição, né? Um paciente me fala e ela fala assim, eu vou dar o troco. Por quê? Porque o homem abriu uma brecha, como se colocasse ela na bandeja. A primeira coisa que vem, fala, moa
minha mulher para outro, ainda trabalha para outro e outros se encurvem sobre ela. Então, muitas vezes, eu falo assim, nossa, mas minha vida não rende, eu não prospero. Onde está a brecha? Não é maldição hereditária que meu avô ou outro não pagou imposto e recaiu sobre, né, a vida da gente. Muitas vezes está em olhares. Está aqui em Jó, né, 31, versículo 7 e 8. Certeza, Cristina. Eu vejo isso com muita propriedade mesmo, essa questão da cobiça, porque são portas, né? São janelas. Né? O Rabino Marcelo tem um livro muito fantástico sobre as janelas da alma, né? Ele já falou sobre isso, né? Que, de repente, a gente abre possibilidades na vida e elas não são bem-vindas. Né? Por isso que eu te falo. É por isso que a gente precisa ter o pleno conhecimento da palavra de Deus, porque quando a palavra diz lá no 10º mandamento que não cobiçarás, ótimo. E aí? Não vou cobiçar nada do próximo. Então, eu vou ter o quê? O que vai ser meu de fato? O que vai ser seu de fato é aquilo que o Eterno lhe aprover. Isso, e sempre vai ser o melhor. Né? Quando a gente tira os olhos do nosso redor, de fato, nessa questão puramente, né, material, sexual, como você mesmo diz, né? O Brasil é um país sexista, né, de cabo a rabo, do norte, do Oiapoque ao Chuí, né, existe essa influência maligna, né? E aí, quando você tira esses olhos desse redor, né, você passa justamente a ter os olhos para o eterno, para o eterno. E aí, é interessante isso que você falou, que eu dei uma mensagem a respeito disso. Foi a última mensagem que eu falei a respeito do administrador infiel. Estou falando de infidelidade, né? Muito interessante a parábola de Yeshua, porque ele diz assim: eis que um administrador infiel veio a defraudar o seu patrão, e aí ele começa a falar, né? E aí ele fala assim: que farei? Aí o patrão dele pergunta: ouço dizer que você está a defraudar os meus bens. Toma conta da sua administração e vá. Aí o administrador pergunta assim: o que eu vou fazer? De mendigar tenho vergonha. Trabalhar na terra não sei. Já sei o que eu vou fazer. Chamou os devedores do seu patrão e disse assim: quanto que você deve, meu patrão? 100 cados de azeite. Tá bom, anota aí 50 e vai embora. E você? Ele começou a aplicar os princípios da lei do Shemitah. Ele começou a aplicar os princípios, ele começou a aplicar princípios que não eram da terra. Perdão de dívida, peraí. Não, você vai trabalhar para mim, eu quero até a sua roupa do corpo. Essa é a lei dos senhores aqui da terra. Eu vou querer até o fim da sua vida. Não, ele começa a aplicar outros princípios que não eram dali. E aí ele começa a adulterar, sim, com certeza. Por quê? É com outro senhor que ele estava adulterando. Ele tirou os olhos do senhor aqui e começou a olhar para o senhor lá de cima. A infidelidade com Deus, essa é a melhor. Se você olhar bem, quando você começa, assim, a obedecer as leis do reino, isso são leis do reino. E aí você começa a olhar para aquilo que é próprio seu. Esse que é o segredo. Né? Tanto é que Yeshua diz assim, né? Ele fala assim: as aves do campo, né, têm os seus homens de pequena fé, né? Desejais todas essas coisas, mas buscai o reino em primeiro lugar e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É nesse sentido, aplicando as leis do reino, as regras do reino na sua vida. Todas essas demais coisas que a gente tenta cobiçar, que a gente quer cobiçar, que a gente acha que é bonita as coisas dos outros, essas coisas o Eterno vai providenciar as nossas riquezas do reino mesmo, as riquezas legítimas, porque existem riquezas iníquas, são riquezas de fruto de iniquidade. Essa paraxá eu expliquei muito a respeito sobre isso, quando você se apropria de algo que não é seu. Né? O Shemitah era isso. O povo parava de trabalhar e o Eterno dava 50% da colheita no 6º ano. Puxa vida, o que eu vou fazer com 50% de salário? Imagina, chegou no final aí, você recebe 50% de toda a sua provisão para os próximos anos.
que você vai fazer com isso? Aí muitos, né, o pessoal trabalhava no 7º ano, embolsava o sexto ano de riquezas, trabalhava no sexto e não dava descanso da terra. Isso não ficou escondido do nosso Deus. Ele cobrou do povo de Israel riquezas de origem iníquas, né? Então a gente tem que ter os olhos, sim, de fato, para as riquezas de origem lícitas, e essas são somente dadas pelo Eterno, somente dadas pelo Eterno. Por isso que a gente tem que buscar cada vez mais estar livre, buscando mais a palavra de Deus, para que Ele possa nos mostrar, sim, nas nossas vidas e promover, sim, essa libertação, porque Ele veio para libertar os cativos. Somente Yeshua veio para libertar os cativos, né? Muito bem, turma. Agradeço aí demais. Nossa, já são quase 10:50. Me perdoe aí o horário. Por nós aqui, está todo mundo em casa. Maravilha de palavra. Oh, que bênção. Eu fico muito feliz por ter vocês aí também. A gente não orou, né, pessoal? Vamos orar, então, aqui, pelo menos no encerramento, né? Porque a gente já começou de uma conversa e já começamos já para o ensino. Então, vamos orar, pedindo ao Eterno. Senhor Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nós te louvamos, te agradecemos por esse encontro, te abençoamos, te pedimos, meu Pai, por cada uma dessas famílias lá em Uberlândia, que o Senhor sim abençoe, prospere, guarde, proteja, sim, meu Deus, do alto dos pés, da planta dos pés ao alto da cabeça, que sejam famílias guardadas, protegidas pelo teu sangue. Ó Yeshua, proteja, sim, as nossas casas, proteja nossas vidas contra todas essas pandemias, todas essas malignidades que estão sendo lançadas sobre nós. Nos mantenha separados, meu Pai, como Israel esteve ali no Egito, em meio às suas pragas. Nos mantenha seguro, Pai, libertos. Nos mantenha com as nossas finanças, abençoe as nossas finanças, as nossas prosperidades, em nome de Santo Yeshua. Desde já, Pai, eu te agradeço e te bendigo, Pai, por essa noite, por esse encontro. No nome santo de Yeshua HaMashiach, Jesus Messias. Amém. 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 Que Deus possa muito abençoar bem, pessoal. muito. Ronaldo, muito obrigado, Cris, também pelo seu empenho, pela dedicação. Que o Eterno possa abençoá-los também, rico e poderosamente. Tá bom? Obrigada. Semana que vem já volto nas minhas aulas, então. Uau, Já a nossa vida de professor, as férias é um pequeno sinal assim que a gente tem muita coisa para fazer ainda. Então, já 1º de agosto já começa o meu dia a dia, mas fico muito feliz de ter. E vamos marcar outros encontros, pessoal. Assim, a gente fico muito feliz de poder estar com vocês também. Outros encontros mais à frente, não vou poder prometer datas, né? Mas a gente fica aí sempre no radar. Tá bom, Ronaldo? Perfeito. Vamos nos falando. É sempre uma alegria, sempre um prazer. A hora que eu lembrar aí, falar, olha, eu acho que o pessoal do Uberlândia vai gostar de ouvir isso. Me manda um zap, a gente marca, e realmente é muito, muito proveitoso, muito bom. O Matheus tem me prometido ter um bate-papo conosco, mas a agenda dele também é muito corrida, né? E somos privilegiados de tê-los assim perto de nós nesse tempo. Muito obrigada, viu, Rocha Codô? Beleza, minha querida? Um grande abraço para vocês, tá? Deus abençoe a todos. Saudades. Obrigada. E em breve podemos ver, tá? Se Deus quiser. Shalom, shalom. Tchau, Cris. Um abraço, querido. Shalom. Tchau. Ó, tá aqui Ana, Ludmila. Kênia. A Kênia estava dirigindo, que eu vi. Com a Kênia aqui na tela. Cadê? A Kênia saiu aqui. A Dinei com a Marinalva. Aqui a Kênia voltou. Aí, Nalva. Laurene está aí também? Deixa eu voltar a Kênia aqui. A Dinei. Legal. E a Kênia estava dirigindo, estava no Uber. Abraço, turma. Abraço, Deus abençoe. Shalom. Até sexta. Até sexta. Tchau. Dinei, não. Aqui, quem que é que está no iPhone aqui? Deixa eu ver. A Márcia? Oi, Márcia. Shalom. A Vera está aqui, oculta. A família do David está aqui, oculta. Ivone está aqui, oculta. Saiu. Muito bom. Bom demais, né? Até sexta, hein? Até sexta, namorada da sabedoria. Gente, Marcinha está muito sumida, viu? Saudade, Marcinha.
Aqui, Mona, cadê o bebê? Deixa eu ver. Lisa. Cadê o bebê? Põe o bebê aí pra gente ver. Olha. Cadê? Aqui, Ah, nem, eu tô vendo a cabecinha carequinha dele. Cabelo, né? Tem cabelo. Aham. Parabéns. Tá fechado seu microfone. Glória a Deus. Tá não, tá aberto. Eu não tô ouvindo nada. Nossa, mamãe. Ih, não tô ouvindo nada. Parabéns, Mona Lisa. Não tô ouvindo. Não tá muito, mas não tá ouvindo. Mas amém. Deus abençoe. Shalom, shalom. Shalom, Vera. Shalom, Ivone. Deus abençoe a todos. Até breve. Beijos.